Boa tarde a todos. Hoje faço minha segunda live com um convidado muito especial, né? O Reverendo Antônio, da Igreja Anglicana Santa Semente. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Um a Top Presentes, que gentilmente me presenteou com essa linda caneca que diz fé e gratidão sempre, né? Eles souberam do título da live e me fizeram esse presente. Muito obrigada. O atendimento de vocês é excelente. Obrigada. E também queria agradecer a minha querida amiga Lu Medeiros, que fez a gentileza de agraciar o meu convidado com um dos seus doces, né, que é o doce de leite com ameixa. Maravilhoso. Obrigado, Lu, pelo teu carinho. Obrigada pelo teu carinho em presentear o meu convidado. Muito obrigada. Sucesso para vocês, para ti e para Top Presentes. Então vamos convidar o meu convidado a fazer parte da nossa live. Mais adicional. Boa tarde, reverendo. Olá, Karen. Boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Estou sim. Muito bem. Eu acho que assim vai ajudar. Com Talvez os fones melhor. Fica um pouquinho melhor. Sim. Estamos sujeitos a, de repente, ter uma queda na internet, né? Exato, exato. Mas a gente contorna. Seguimos em frente. É um Tecnologias. prazer. Sim. É um prazer tê-lo aqui no meu espaço. Seja muito bem-vindo. Tenho um carinho enorme pelo senhor. Tenho um respeito muito grande pela maneira como o senhor trabalha na sua comunidade. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade da gente estar partilhando, batendo esse papo. Sim. Muito obrigado. Foi muito difícil de dar um título para nossa live, já que os assuntos são muitos e cada vez que a gente entra em contato é praticamente uma live, né, reverendo? É. Então, eu fiquei na dúvida em falar na questão da fé ou na questão da religiosidade, porque são 2 assuntos muito complexos, mas que podem se entrelaçar, né? Mas gostaria, nessa nossa primeira oportunidade de conversarmos aqui, falar sobre a religiosidade em tempos de pandemia. Nós estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, onde as incertezas são muitas, tá? Não sabemos o que realmente nos espera lá na frente, não temos uma visão clara de futuro, né? Porque é tudo muito incerto. O nosso novo vai ser algo diferente do que já existia. E isso gera uma ansiedade muito grande, né? Nós sabemos que as religiões têm um papel muito importante para o desenvolvimento humano, certo? Então, cada vez que uma pessoa se determina a viver de acordo com a sua religião, ela se entrega de maneira verdadeira àqueles princípios que movem a sua fé, certo? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre a questão da religiosidade. Porque existem várias religiões, vários cultos, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre a religiosidade. Para o senhor, como se manifesta? O que é essa religiosidade? Certo. Há um dado interessante, ao menos a maioria, aliás, da minha parte, todas as civilizações que eu tive acesso a conhecer de alguma forma, todas elas tinham algo que as ligava com um poder superior. Diferentes explicações para isso, diferentes formas de ver, mas todas elas, da mais simples, vamos pegar uma civilização bem simples, encontrada lá no meio do nada.
ela vai ter algo que a liga com algo superior, com alguém superior. Então, esse dá para perceber que parece que é algo, isso nos leva, aliás, a deduzir, a concluir, né, que há algo dentro de nós, por mais que a gente não tenha acesso a uma formação específica, a uma cultura específica, algo dentro de nós parece que nos leva, e por mais simples que nós sejamos, nós já compreendemos que existe algo além de nós, algo que está acima de nós. E que, por isso, da forma com que compreendemos, cada um de diferente forma, né? Nós se colocamos diante desse que é invisível, diante desse que a gente não pode tocar, mas que é fácil, e aí a gente, como eu me referi, em todas as civilizações que eu conheci, que eu ouvi falar a respeito, todas elas buscam esse poder superior. Essa religiosidade faz parte, parece, do nosso ser como ser humano, né? Nós precisamos disso e nós buscamos isso. Por isso que cada um, dentro da sua compreensão, desenha da forma com que pode, né? Ou chega até o ponto com que pode, com que compreende, né? Mas todos buscamos esse alguém superior, alguém que está acima de nós, que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver. Mas todas as civilizações têm essa ligação com a religião, vivem isso, e isso impacta diretamente em toda a organização e todo o seu crescimento, né? Sim, essa organização social que faz essa busca por essa ligação, que, através disso, essa crença nessa atividade, nos leva à fé, certo? A fé é uma coisa muito assim, né? A religiosidade é a maneira como a gente manifesta a fé, tá? Todos nós somos dotados de uma certa espiritualidade. Não estou falando espiritismo, estou falando na espiritualidade, né? Naquele poder que temos de crer, né? E através da nossa fé exercermos a nossa espiritualidade, seja ela qual for, tá? Eu, particularmente, assim, eu acho que hoje, no momento que estamos vivendo, as pessoas estão se apegando muito a essa parte religiosa, como se o conforto viesse realmente de Deus, né? Ou seja, a crença que tem a pessoa, da divindade que crê, né? Venha dela. Porque as pessoas estão muito perdidas emocionalmente, né, reverendo? Principalmente Exato. as pessoas mais idosas, que já estão nesse afastamento social há bastante tempo, né? Então isso vai passando o tempo, esse distanciamento social vai deixando as pessoas um pouco mais tristes, né? Melancólicas, em função de estarem distante dos seus, né? Claro que é um cuidado necessário que se deve ter agora, e isso, na maior parte das vezes, as pessoas compreendem, né? Que é um momento delicado que estamos vivendo, né? Mas eu percebo que a religiosidade e a fé é algo que as conforta. Porque nem sempre, dentro da religião, e o senhor vai explanar um pouco mais isso para nós, nem sempre a religião vai nos dizer exatamente o que a gente quer ouvir, tá? Mas ela vai dizer o que é. Ela nos conforta dentro daqueles padrões, né, da realidade. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer para uma pessoa exatamente o que ela quer ouvir. Isso conforta, isso é muito bom, isso é positivo. Mas nem sempre a realidade é a que a pessoa quer ouvir e precisa ouvir, tá? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso. O que o senhor está achando deste afastamento social e a busca de Deus, essa religiosidade? Certo. Há esse aspecto
em meio a essa realidade, nós corrermos, se achegarmos mais a um poder superior, vem com a ideia de que ele realmente é alguém todo-poderoso, alguém que tem poder. Então, quando eu olho, principalmente nessa realidade que a gente vive hoje, eu olho para governantes, seja ele de qual nação, ou mais poderosa, ou até a mais simples, governantes, médicos, cientistas, ninguém pode nos dar um dado concreto. Isso vai terminar tal dia. Aqui está a cura. Aqui está a solução para isso, para esse problema. Então, quando não temos em quem confiar, então mesmo aquela pessoa, e aí é um problema, a pessoa que não crê num poder superior, o desespero é maior, porque vai correr para quem? Se tu não pode correr, se tu não pode se achegar a um poder superior porque você não acredita. Ou você tem como poder superior, como uma referência, uma pessoa, um cientista, um governante, e de repente a gente fica sem respostas, porque estas pessoas, sendo humanas, elas não conseguem nos dar uma certeza de nada. Isso nos leva a se achegar, a buscar, a se colocar nas mãos e correr, literalmente correr, pedindo socorro de Deus. Então, até certo ponto, eu vou lidando com a situação. Eu me sinto forte, eu me sinto maduro, eu vou indo. Uhum. Mas quando eu não vejo esse socorro em ninguém, eu não encontro segurança, eu me desespero. E esse é um dos fatores que nos leva. E essa, na nossa compreensão cristã, é um dos porquê, inclusive, Deus permite que coisas assim aconteçam. Eu já vi pessoas que precisaram chegar ao extremo da sua vida para dizerem: reverendo, agora eu acredito em Deus. Tá, mas tu precisou esperar até agora. Mas parece que precisou acontecer isso para que ela se voltasse a Deus. E aí eu poderia me alongar um pouquinho mais. Um dado que agora, a questão de uma semana, eu tive acesso a ele, mas com alguns dados mais concretos, a respeito do cristianismo ali nos seus primeiros séculos. Se a gente for ver os dados, há um crescimento muito grande. Mas por que ele cresceu? Entre 300 e 350, o cristianismo ele foi de 6 milhões para 33 milhões. Sabendo que é uma fé que nasceu há 300 anos, ou seja, tão recente e tantas pessoas. Por que isso? Uma das teses, ela pode ser encontrada num bispo de Alexandria, chamado Dionísio. Ele atribui isso à existência ou duas pandemias, duas epidemias de proporções muito grandes que devastaram o Império Romano e que foram centrais nesse crescimento. Um dos fatores é esse, da pessoa buscar, da pessoa correr. E muitas das nossas doutrinas nos ensinam a lidar com o sofrimento. Uhum. Nós entendemos, como cristãos, que o sofrimento faz parte da vida. Não é algo como um castigo, algo assim, né? Mas que é algo que faz parte. E aí a gente pode dar uma resposta. Essa é uma das conclusões, né? Que o cristianismo pode dar respostas concretas, mais concretas, né? Dar, inclusive, apontar para um futuro, para uma esperança. E outro dado que contribui, porque é aquela oportunidade, como nós temos hoje, de fazer caridade, de se doar para o outro. E isso fez com que as pessoas olhassem: eu quero isso também. Isso que faz com que as pessoas não tenham medo e, inclusive, queiram ajudar os outros. Em vez de elas se desesperarem, de se trancarem, de entrarem nesse desespero, nessa confusão, enfim, nesse pânico, elas estão fazendo algo, elas se colocam nas mãos de Deus, não como alguém que
que age de forma impensada, mas como alguém que sabe que está sendo guiada e inspirada por um poder superior e está disposta a colocar, até certo ponto, a sua vida em risco para contribuir de alguma forma na vida daquele que está sofrendo. Enquanto outros casos ficavam com medo de fazer algo e sem saber o que fazer, o cristão, dentro daquele contexto, estava disposto a, inclusive, se sacrificar para ajudar o outro. E esse foi um dos fatores que fez com que o cristianismo crescesse, né? A sua postura de não desespero, mas esperança que tem um poder superior, olhando, guiando, cuidando. E ali também surge a questão do cuidado para com o outro. A gente está aqui, eu me refiro aos primeiros séculos, né, da era cristã, onde medicina, essa questão de enfermagem, era tudo muito limitado. E aí que começam de aparecer essas pessoas dispostas a cuidar do ferimento do outro, cuidar do outro que está ali à beira da morte, dando cuidados básicos que o ajudam a superar isso. Eu até digo que, assim, o verdadeiro cristão é aquele que estende a mão sempre. Uhum. Né, reverendo? Porque eu acho assim, se a pessoa tem... se ela tem fé, se ela acredita em Deus, ela tem a certeza que todos somos irmãos. Né? E que se tu olhar para o lado, tu vai ver alguém que precisa, tu estende a tua mão. Uhum. Né? E nessa pandemia eu vejo os lados, né? Eu vejo vários lados. Eu vejo o lado daquele que está solitário, que é aquele que está sozinho, que está se sentindo totalmente distanciado dos outros, né? Uhum. Aquele que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto. Eu estou vendo aquele outro necessitado que perdeu o emprego, que não está tendo como manter a família, né? Sim. Porque hoje em dia está muito complicado. Mão de obra mesmo, as pessoas que trabalham com mão de obra. Muito complicado. Uhum. As pessoas estão tentando se autoajustarem a essa realidade, esse distanciamento social. Então, assim, se estraga alguma coisa em casa, a gente procura arrumar. Eu não vou chamar aquela pessoa porque é uma pessoa que eu não conheço, vai entrar dentro da minha casa, eu não sei se ela está se cuidando, Sim. eu estou me cuidando. Então, gera todo um pensamento em função disso, né? Sim. Então, eu vejo esses lados e eu percebo, assim, que a fé e a religiosidade é o que as pessoas mais têm a se apegar. Acreditar e ter fé, rezar e pedir a Deus que as coisas, que os cientistas achem um caminho, que a vacina dê certo, prosperar o pensamento, prosperar a ideia, né? Porque a esperança que temos, né, é que isso tudo passe o mais rápido possível. Mas, realmente falando, nem os cientistas, nem eles próprios sabem quando isso vai terminar. Uhum. Exato. Porque para produzir uma vacina leva tempo. Né? É um tempo de teste, é um tempo de produção, é um tempo para distribuir ela no mundo inteiro. Então, tem muita coisa ainda para a gente passar, tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente sentir. E eu lhe convido hoje aqui, nesse sentido, da gente falar do socorro que vem da religião, seja ela qual for. Mas principalmente essa nossa forma de acreditar, a religiosidade, a maneira como a gente se liga ao poder do Criador. Tá? Porque isso eu acho super importante. As pessoas, realmente, a depressão é uma coisa que existe, né? E nem sempre nós percebemos uma pessoa depressiva. Às vezes aquela pessoa depressiva é que a gente menos imagina. Né? E a religião tem um papel muito importante nisso. Muito importante. Ela pode salvar vidas. Exato. Essa busca, né, pela fé, essa busca da religiosidade, esse complementar, porque a vida não é só o dia a dia, a vida também é ligada à religião, faz parte da vida. Né? É como respirar, a gente tem que ter uma crença, tem que acreditar em algo. Né? Sim. É algo bom
que conforta, né? E que faz nós termos umas experiências diferentes na vida. Porque a gente passa a olhar até os problemas, como o senhor disse, como isso está acontecendo, precisava acontecer. Vamos encarar da melhor forma possível e seguimos adiante, né? E isso, quando a gente tem uma fé, isso se torna mais fácil, né? Sim. Quando a gente não acredita em nada e a gente não tem fé nenhuma, é bem mais difícil nós encararmos a realidade dia a dia. Exato. É um dos dados que nós, como cristãos, logo no início da Bíblia, a gente vai encontrar, onde Deus conclui: não é bom que o homem esteja só. Realmente nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, o impacto num primeiro momento, assim, que a gente viu, isso eu estou falando da realidade local, que eu tive, assim, acesso direto, né? Num primeiro momento, porque parece que conforme as coisas foram passando, acabou-se, de certa forma, gerando um certo alívio, ou a pessoa aprende a lidar com aquela coisa. Mas num primeiro momento, num primeiro momento, eu recebi ligações de pessoas chorando, por exemplo, desesperadas, porque tu está sozinho em casa. Aqueles queridos teus, uma das pessoas, inclusive, concluiu: vocês não gostam de mim, por isso que vocês não vêm aqui, reclamando para filhos, netos, né? Mas não é por isso, é pela segurança, é porque gostam, é que não foram lá. Mas, como é algo novo, nossas gerações não viveram isso, não presenciaram algo semelhante. Em outros tempos, aí a história nos mostra que tivemos situações muito piores, inclusive, onde a medicina não chegava nem perto do que tem para oferecer hoje. Mas nós não vivemos isso. Então, claro que isso nos pegou de surpresa, e aí, antes chegasse a mencionar isso, pessoas de mais idade. Porque conheço senhoras que adoravam dar uma volta pela cidade, estar sempre caminhando, isso gerava vida, isso gerava ânimo nelas. E de repente elas, não, você não pode ficar. Até teve dados assim que quem sabe muitos tiveram acesso, né, pela internet, né, de senhoras fugindo de casa, idosas, né, idosos fugindo de casa, porque eles queriam se ver livre daquilo. Eles estavam acostumados a viver. Aqui mesmo em São Gabriel, a gente encontrava na praça facilmente grupos de pessoas idosas ali, que já eram amigos, que passavam os dias ali, né? E de repente isso foi eles tirar. Exato, exatamente. E de repente, não, tu não pode mais fazer isso. Ir ao supermercado. Aí a Viviane, que está nos ouvindo aí, com certeza sabe, vai conhecer muitas pessoas que todo dia estão ali, né? Pessoas de mais idade que gostavam de ir ali pegar 2 pães, que fosse o caso. Mas isso gerava vida. Era uma função para aquela pessoa. Então, ao se sentir naquela condição que o próprio Deus, na Bíblia, aponta como não é algo bom para a gente, e aí que vem as possíveis doenças, que não necessariamente são doenças físicas, mas como se referisse à própria depressão, doenças psicossomáticas, né, reverendo? Que o psicológico começa a produzir no corpo. Isso é uma preocupação muito grande, né? Porque a pessoa que começa a sofrer psicologicamente com tudo que está acontecendo, e não tem como não sofrer, né, reverendo? Não tem como, de uma maneira ou outra, tu não ficar num quadro de ansiedade, enfim, né? Baixa a imunidade. E é um momento que nós precisamos, e nós precisamos muito ter a imunidade boa para que a gente possa reagir. Temos essa força para lutar, né? Exatamente. Então é complicado, é muito complicado. Eu me preocupo muito com as pessoas da terceira idade, porque algumas eu percebo que estão entendendo tudo que está acontecendo, e outras
não estão aceitando. Elas até entendem, mas elas não aceitam o que acontece. Uhum. Tanto que E aqui nesse sentido, cara, eu só queria acrescentar a diferença, quando a gente fala dessa questão religiosidade e algumas pessoas que conheço, a diferença na vida destas pessoas que têm fé. Primeiro, essas que têm para quem recorrer. As pessoas que sabiam que vai ter um pastor para atendê-las e me ligaram, porque sabiam que podia ouvi-las e podiam desabafar comigo. Isso se tratando tanto de pessoas de terceira idade, como pessoas da minha idade, ou até menos. Mas eles sabiam a quem recorrer. E também o diferencial, isso é muito... a gente consegue perceber de uma forma muito clara, de senhoras e senhores que têm fé, que creem no Deus. Então elas encaram com uma outra perspectiva. Então, no primeiro momento, esse fato de ficarem isolados, mas tu não vem aqui, me abandonaram aqui, mas de repente elas começaram a compreender e começaram a orar, quer dizer, se colocar nas mãos desse poder superior. Então, fundamental aqui, e a diferença é muito grande entre pessoas que creem em Deus, no sentido de, novamente, a palavra se refugiarem, né, se colocarem, buscarem essa força, essa companhia, inclusive. O senhor sabe, reverendo, que eu acho muito importante a pessoa desenvolver, como eu já havia falado no início da live, desenvolver o seu lado espiritual. Porque eu realmente acho que a pessoa tem algo a mais na vida quando se tem essa espiritualidade mais desenvolvida. Eu acho religião, o fator de nós vivermos um mundo tão atribulado hoje em dia, né? Nem tocando na pandemia, mas o tempo, já vem há um tempo esse turbilhão de coisas acontecendo na política, na economia. Os últimos anos foram muito pesados, foram muito difíceis, né? A parte econômica tem judiado de muita gente, de todo mundo, né? Então, assim, nós temos que ser realistas. A vida já não vinha muito boa, né? E, de repente, nos largam uma bomba. Mais uma crise, mais um problema. Mais uma crise. E agora, uma crise que da criança ao idoso se sente. Né? As privações, vieram as privações. Não pode isso, não pode aquilo, não deve, né? Sim. Em função de todo esse cuidado que se está tendo. Aí entra a parte espiritual que eu estava lhe falando, a religiosidade. Uma pessoa que tem o fluxo de se entender com sua religiosidade, ela tem um entendimento melhor e consegue fazer algo melhor para si e para o seu semelhante. Porque quando a gente fala em religião, a gente também fala em comunidade. Né? Porque as pessoas se agregam umas às outras na busca do mesmo objetivo. E a religião é um dos mais bonitos exemplos que temos disso, né? Desse agregado de pessoas, dessa comunidade. Né? É interessante que, de certa forma, a gente até, como religiões, a gente estimula a estar junto. Sim. E, de repente, a gente, não faça isso. Nós, como gaúchos, né, a questão do chimarrão, isso reúne. Inclusive, nós recebemos, em outubro passado, um reverendo e um grupo de lideranças de uma igreja de Jacareí, uma igreja anglicana de Jacareí, São Paulo. Ele ficou admirado, quando a gente deu uma volta aqui pela praça, de ver aqueles grupos de pessoas reunidas tomando chimarrão, não cada um com o seu celular, tomando chimarrão, brincando, conversando. Isso gerou neles, olha o que vocês têm. Ele não falou né, claro. Olha o que vocês têm. E de repente a gente, você não pode mais fazer isso. Agora, aí entra o aspecto, como mencionasse, da centralidade da religião. Por quê? Nós, por exemplo, como cristãos, nós temos esse olhar para o sofrimento de uma outra forma. A Bíblia fala muito nisso. E aí a compreensão de Deus
A Bíblia, inclusive, se refere a isso claramente, de que Deus pode nos trazer bênção até da maldição, ou seja, de algo muito ruim, Deus pode nos trazer algo muito bom. E o exemplo disso é a cruz. Cristo morreu na cruz e nos trouxe uma bênção, que é ser livre da escravidão do pecado, ser livre da morte, porque ele ressuscitou. Então, algo que era muito ruim, símbolo de... isso a gente encontra no Antigo Testamento, na própria Bíblia. Cruz, símbolo, aqui atrás tem uma, símbolo da maldição. Em Cristo se transforma em símbolo da salvação. Então há uma mudança completa. Então, nesse sentido, sim, Deus é capaz de transformar algo muito ruim, inclusive nos trazer benefícios. E um exemplo é isso mesmo que nós estamos fazendo aqui. Precisou vir uma pandemia para a gente se dar conta que essa ferramenta que está nas nossas mãos poderia ser usada para anunciar o evangelho, quer dizer, falar de Deus, inclusive promover encontros. Nós, como clero do Brasil inteiro, reunidos já, nos reunimos umas 3 vezes, só agora, nesses poucos meses. De repente, algo que parecia impossível se tornou impossível. Algo que parecia ruim se tornou bênção, né? Então, nós cremos que Deus pode fazer isso. Então, se refugiar em Deus, se colocar em Deus. Por isso que muitas pessoas, e aí, aquilo que eu mencionei, o diferencial que a gente percebe nas pessoas que vivem realmente com seriedade a sua fé, assim como o cristianismo, elas conseguem encontrar esse conforto, esse alívio para a sua solidão, para a sua dor, e buscar esse conforto e essa inspiração para seguir à frente. Afinal de contas, é uma doença, mas a humanidade vai seguir. Então nós precisamos dessa força para seguir adiante. E não perdemos a guerra. Sim, nós vamos ter um novo. Nós vamos ter uma referência uma nova realidade. Um pastor amigo nosso faz, ele diz que nós precisamos nos acostumar com o novo normal. É verdade. O novo normal. E aí eu lhe digo mais ainda, nós temos que nos acostumar com o novo normal e nos reinventarmos. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu tinha um programa na Rádio RBC FM aqui em São Gabriel, e que eu tô vendo que tem gente entrando de outra cidade, aí eu já falo no nome da nossa cidade. E eu falava sobre saúde. Os meus convidados eram médicos. Eu falava sobre profilaxia, sobre cura de doenças, doenças autoimunes, enfim. E a minha intenção, quando eu fiz esse programa, foi colaborar com aquelas pessoas que não tinham tanto acesso a esse tipo de informação. E o rádio tem um alcance imenso. Eu acho o rádio uma das ferramentas mais fantásticas que existem. Bom, enfim, aconteceu tudo isso. E eu estava em casa, pensando, meu Deus, mas eu queria fazer algo que eu reunisse alguns amigos, alguns conhecidos, e eu pudesse compartilhar com eles. E aí que eu tive a ideia de abrir esse canal aqui no Instagram e ter alguns convidados que pudessem explanar de assuntos diversos comigo, mas voltado à família, saúde, educação, religião, né? Para termos como ajudar a fazer as pessoas escutarem algo diferente, algo novo, porque se a gente se prender só à mídia, reverendo, nós estamos muito intoxicados de notícia, e nem sempre notícias de qualidade, né? Então, às vezes, um papo um pouco mais descontraído, não digo fugir totalmente da realidade, mas tem maneiras diferentes de encarar essa realidade nova, né? Nós mesmos estamos nos reinventando, então vamos inventar um modo novo de entrar na vida das pessoas e de agirmos, né? E achei muito positivo essa questão da live, porque vai muito longe mesmo. A primeira live que eu fiz, eu não imaginava a repercussão que ela fosse ter. Aí eu digo, meu Deus do céu, então já está tendo um alcance bom. Quer dizer, alguém já comentou, alguém já viu, eu já pude chegar até alguém com isso. Eu acho isso muito positivo. E assuntos assim, como meu gurizinho gritando, não sei se estou saindo aí. Então, assim, tem assuntos
polêmicos, coisas boas da gente conversar, como é a questão da religiosidade e da fé, que vem 1000 outros assuntos juntos, né? Quando a gente está falando da religiosidade, quando a gente está falando de fé, quando a gente está falando de se reinventar, a gente também está falando da nossa nova vida que vamos ter, né? Que ainda é incerta. Não sabemos ainda como iremos agir daqui a uns meses. Por enquanto, a gente tem um padrão de ação. Daqui a um tempo, a gente não sabe como é que vai ser. E aí eu lhe pergunto assim, ó, dentro da sua igreja, né, como líder religioso, o senhor tomou certos cuidados, né, certas decisões de como proceder, e eu queria que o senhor nos falasse um pouco de como está hoje, como está funcionando a sua igreja. Certo. É interessante porque a gente se refere a religião como algo que gera conforto. O fato de eu acreditar em Deus, eu sei que tem alguém me cuidando, alguém me protegendo. Eu sei que Ele cura, Ele é Deus Todo-Poderoso. Só que aí entra um detalhe. Eu já vi pessoas dizendo, inclusive assim, mas reverendo, eu sou de Jesus, eu não preciso ter medo dessa coisa aí. E aí você poderia usar aqui, eu dou um exemplo que eu vi, né? Que eu ouvi, né? A pessoa se sentir um super homem, uma super mulher. Cuidado. Um outro detalhe é você achar que também nunca vai sofrer. Não, essa coisa aí existe, mas é só para os incrédulos. É só para os perdidos aí. Mas para quem está em Deus, nada disso vai vir a ele. Tipo, eu jamais vou enfrentar uma doença, jamais vou enfrentar, quem sabe, a morte, porque Deus vai me curar. Isso é um erro, isso é uma falha. Por isso que nós, como igreja, desde o primeiro momento, né, que se espalhou, né, o alerta para o perigo desta pandemia, nós tomamos medidas como não vamos, a partir daí, celebrar mais, estamos fechando mais de 100 dias agora, já passou de 100 dias, que a igreja não celebra cultos presenciais. Isso não quer dizer reuniões de oração, enfim, visitas pastorais acontecem só em casos muito especiais e que eu não vou entrar na casa da pessoa, né, mantendo a distância e assim por diante, mas em alguns casos especiais, principalmente no início, quando o desespero, assim, o medo estava maior, né, aquele choque inicial, né, as pessoas pedindo por socorro, e aí a gente chegou a fazer, e é possível fazer, com todo esse cuidado. Então, a partir disso, começamos a usar esse formato de transmissões, de momentos de partilha da palavra, oração, via esses mecanismos como o Facebook, que nós temos uma página lá, né? Para quem não sabe, né? Nós temos uma página no Facebook, e é ali que a gente transmite os cultos. Depois compartilha pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, faz isso. E é interessante esse dado. Aqui mesmo nós temos pessoas lá de Giruá, meus sogros, que estão acompanhando. De repente uma pessoa lá de outra cidade está podendo acompanhar. Amigos nossos, gente que a gente conheceu aí, e que hoje está sendo acompanhado. Pessoas que nunca tiveram acesso à igreja anglicana. E de repente viram ali uma live e se ligaram. Então, essa posição, embora que nós cremos num Deus Todo-Poderoso que cura, nós tomamos todas as medidas recomendadas. E aí, um detalhe, nós não seguimos decretos municipais, ou seja, federais, estaduais, de políticos, porque eles podem ter uma influência econômica, política, enfim. E aí a orientação do nosso bispo Primaz, né, com orientação de profissionais da área, nós não queremos nos arriscar ou dar um passo de querer se colocar acima dos outros, enfim. Não, todo cuidado recomendado. Algumas pessoas têm que trabalhar, não tem outra alternativa, sim, vá trabalhar, mas com todo o cuidado possível. Porque você crê, você é de Jesus, então, usando esse termo, mas você não é um super-homem ou uma super-mulher.
você precisa se cuidar. Então, é preciso cuidar desse dom que nós cremos que Deus nos deu, que é a vida. E aí a igreja adota esse cuidado. Então, o atendimento passou a ser via cultos online, lives, né? WhatsApp funciona muito bem nesse sentido, né? WhatsApp, telefone. É dessa forma com que a igreja continua viva, continua ativa. Aliás, dá mais trabalho do que naquele contexto anterior. E, literalmente, se preparar para essa nova realidade. O novo normal. A gente já está vendo com possibilidade de que a gente não vai poder mais parar de fazer as transmissões dos cultos via online, né? Então, se adaptando já para essa realidade. Mas é dessa forma com que a gente está lidando, com todo cuidado, orientando as pessoas para se cuidarem. Reverendo, mas eu sou de Jesus. Não, calma lá, sim, tu é de Jesus, mas cuide dessa vida que Ele te deu. Sim. Eu sou, sim, cuidado, guardado, Ele me dá essa força e cura, inclusive, aí a gente tem inúmeros exemplos bíblicos de Deus curando coisas impossíveis, sim, mas isso não dá a nós o direito de sermos irresponsáveis com a nossa vida e com a vida do outro que está ao meu lado. Porque muitas vezes eu me cuido, mas eu coloco em risco minha esposa, Exatamente. Meus filhos, meus netos, meus avós, enfim. Exatamente. Eu Eu percebo tudo isso, reverendo, como uma questão de bom senso. Exato. Né? Uma questão de Exatamente. bom senso. Na outra live eu, inclusive, falei que as pessoas estão, algumas muito resistentes ao uso da máscara. Eu uso a máscara para me proteger e proteger as pessoas que eu convivo. As pessoas que vivem comigo. Então, é uma questão até de amor ao próximo. Né? Exatamente. Então, assim, quem se cuida, não cuida só a si. Cuida daquela pessoa que convive com ela também. É uma questão de bom senso, é uma questão de amor ao próximo, é uma questão de amor próprio, né? Porque tu não vai sair e chegar assim, não, eu vou pegar a doença e acabou. Isso não existe, não é assim, não deve agir dessa maneira, né? Deus nos dá a vida e pra gente cuidar dela, que nem o corpo, né? Um cristal precioso, né? Qualquer e muito delicado, né? Algo muito valioso, mas delicado. O nosso corpo funciona perfeitamente, Deus nos deu a vida, ponto. Agora nós temos que cuidar dele, ele é o nosso templo. Exatamente. E aí, puxando para o meu assado, o cristianismo ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Isso me faz com que eu ame a mim, né? Cuide, zele por mim, pelo meu corpo, e também o outro. Seja minha esposa, meu esposo, seja outras pessoas, porque o outro também é templo do Espírito Santo. Então eu preciso respeitar esta vida que é de Deus, esta pessoa. Então eu preciso me cuidar, e aí a palavra central novamente, quando a gente fala do cristianismo, que é o amor ao próximo, né? Então amor a si mesmo e amor ao próximo, porque se eu não amo a mim mesmo, eu vou me colocar em risco, vou colocar em risco aos outros, né? Mas amor a si mesmo, amor ao próximo, e assim a gente busca essa força, esse diferencial para lidar em situações extremas, poderíamos assim dizer, como a que a gente está vivendo, de doença. O senhor sabe, reverendo, que eu até conversei com o senhor o dia que eu lhe liguei para nós acertarmos a live, sobre o alto índice de suicídio. Né? E tivemos aqui na comunidade, há uns dias atrás, se não me falha a memória, né? Ontem também parece que tivemos, infelizmente, um óbito em razão disso. E o que eu... E realmente é em função da depressão, de algum problema. E o que eu lhe pergunto assim, ó, o que o senhor diria para uma pessoa, tá, que não tem uma religião, tá, que não tem uma religião e que se encontra num quadro depressivo buscando ajuda? Certo. Como reverendo, porque a área de saúde a gente deixa para a área da saúde. Sim. Um testemunho meu.
Quando... Vamos falar dessa realidade atual. Quando veio essa situação, e eu não digo que isso hoje isso passou, dependendo do dia, isso é pior, eu chego a sentir dor, né? No peito dessa aflição, porque quando a gente sai de fora, a gente acha que a gente não sabe onde é que está o inimigo, que é o vírus, no caso, né? Uhum. A gente fica também sem saber o que fazer com o outro, tipo, eu quero ajudar, mas como se eu não posso ir lá? Então, agora, é uma situação que nos deixa, assim, leva aos nossos extremos. É o que a Bíblia chama de desertos. É o nosso deserto. Eu estou sozinho, de certa forma afastado dos outros, né? Nos meus limites. Psicológico, dependendo do que aconteça de errado, a minha raiva, né? Então, para mim, e aí como testemunho, é central a questão de eu fazer parte de uma família de fé. E saber que tem um Deus todo-poderoso que me cuida. Porque, para mim, é claro, e aliás eu vi com os meus olhos, quer dizer, e eu vi também o médico dizer para uma pessoa, quer dizer, para a família, né, não tem mais o que fazer. Vamos doar os órgãos, quer dizer, vamos encaminhar para a doação de órgãos, não tem mais o que fazer. E essa pessoa, depois de algum tempo, de forma surpreendente, estava curada, totalmente livre daquilo que, a princípio, era sua morte. Não, quem decide é Deus. Por isso que a gente, para mim, é um diferencial muito grande. E não quer dizer que, e por isso que eu partilhei essa parte, que como pastor, por crer em Deus, eu não tenho os meus momentos de aflição, de preocupação. Muitas vezes até por não saber como lidar, como dar respostas como a pessoa está precisando. Como antes eu fazia, era só ir na casa da pessoa, orar com ela, estar junto. Hoje eu não posso fazer isso. Então, como lidar com essa situação? E aí, primeiro, é saber, eu sei que tenho uma família de fé. Meus familiares estão longe. Meus irmãos, minhas irmãs, quem eu confio muito, que zelam muito por mim, estão longe. Mas, de repente, eu tenho uma família de fé que está aqui, pertinho de mim, disposta a me ajudar, disposta a orar por mim, que está orando por mim, que está me apoiando. Isso faz toda a diferença na minha vida. Isso pode fazer, claro, a diferença na sua vida. E Deus, como vi Ele fazer, pode fazer coisas, literalmente, aos olhos humanos,